Olá, bom dia a todos vocês. Bem-vindos a mais um Espaço Vida Entrevista. Nós estamos ao vivo aqui. Pedimos perdão pelo atraso. Nós estamos tendo aqui alguns problemas técnicos, mas estamos trabalhando para que logo, logo a gente possa entrar ao vivo às 9 da manhã. Então estamos aqui, esse é mais um programa Espaço Vida Entrevista. Hoje a gente está aqui com o Denis Ferreira. Opa, gente, bom dia. E a gente vai discutir hoje aqui o papel da música na educação infantil, né? Então a gente vai estar entrevistando o Denis. Denis, um prazer te receber, tá certo? Se apresenta para a galera aí, fala alguma coisa aí, tá bom? Bom, meu nome é Denis Ferreira, trabalho com música há mais de 10 anos, trabalho com educação infantil, trabalho com educação ao idoso, trabalho com música em todas as faixas etárias, né? E aí eu acho muito bom e é essencial o aprendizagem da música e a gente realmente vive isso, né? Música, o som constante, a poluição sonora, a gente não consegue fugir disso e é algo que move, né? A música ela tem esse poder e é algo que encanta a gente, né? E é isso aí. É isso aí, gente. Então, como vocês sabem, nós temos aqui o projeto Viver em Cristo, né? Esse é um projeto que funciona aqui na Igreja de Plans, aqui na quadra 109, lote 7, né, Pastor Edivaldo. A Igreja de Plans, ela cede o espaço aqui para que o projeto Viver em Cristo possa desenvolver aqui as suas atividades. Como vocês sabem, nós temos aqui algumas atividades acontecendo, né? Nós temos jiu-jitsu, temos aqui a oficina de grafite, começamos as aulas de balé aqui no projeto, tá certo? E o Denis é o nosso professor de música aqui no projeto, não é isso, Denis? Sim, tamo aí junto. Denis, há quanto tempo você está no projeto aqui já trabalhando com o pessoal? Vai fazer 2 anos. Esse ano começa o segundo, né? É, Comecei no ano passado, recebi o convite do Edivaldo, né? O pastor Edivaldo. Achei muito bacana, né? A iniciativa, né? iniciativa, sim, porque é algo que deixa a música mais acessível, né? A Tranquilo. gente sabe que a música ela não é tão acessível a todo mundo É devido a verdade. valores de aula, essas coisas. E o projeto ele veio para sanar isso. Ele faz com que as pessoas venham, façam aula e tudo, num valor assim que a gente pede de ajuda que é bem tranquilo, né? Que todo mundo consegue pagar. Teve alguns alunos que não tiveram tanta condição, a gente acolheu também. O foco é musicalizar, né? O foco é justamente trabalhar isso, né? Dar acesso à música a todo mundo. Tá certo. Então, durante a nossa live aqui, a gente vai estar passando mais informações, né? O link, como eu falei já desde a nossa primeira live, o link para inscrição no projeto vai estar sempre na descrição do vídeo. Você pode acessar, fazer a sua inscrição. Como eu já disse em outras lives também, você esteja à vontade, né, para marcar, para vir conhecer aqui o nosso espaço, conhecer o pastor Edivaldo, né, tá conhecendo os nossos professores. Então você fique à vontade, é um projeto para a comunidade, é um projeto solidário, né? E a gente visa a ampliação desse projeto, né? E a gente conta com a disponibilidade, com a intenção de ajudar dos nossos professores, das pessoas que estão envolvidas aqui, para que o projeto ele possa acontecer da melhor forma possível. E como disse o Denis, a visão do projeto é isso mesmo, é tornar acessível, né? Seja a atividade física, seja uma atividade esportiva, seja uma expressão artística, seja ela qual for, né, para estar envolvendo a comunidade, para estar enriquecendo essas pessoas e para estar inserindo, né, as pessoas e principalmente as crianças, né, crianças, adolescentes, os nossos jovens, aí nessas atividades, visando o crescimento delas, né. Então hoje a gente está aqui com o Denis, vamos bater um papo legal com ele aqui. A gente já estava aqui nos bastidores aqui, conversando sobre algumas coisas, né? E, Denis, como se deu assim, então, o teu envolvimento com a música? A partir de que idade você começou? E como que rolou essa paixão? É algo que vem de família ou você conheceu de outra forma? Conta pra gente um pouco disso. Como que aconteceu esse teu casamento com a música aí? Cara, começou cedo, né? O meu pai, ele gosta muito de música, então ele queria que a gente aprendesse algum instrumento. Então ele comprou um teclado que não é minha praia. Aí ele queria que a gente tocasse teclado, aí uns negócios velho doido lá, e eu nunca gostei, Com o não. teclado não rolou. Não rolou. Tipo assim, eu gosto hoje, né? Acho Bacana. bacana, consigo arranhar alguma coisa hoje, mas
Não dá, eu nem tenho paciência para aprender o teclado, assim. Que eu quero tocar algo assim parecido com o que eu consigo fazer na guitarra, mas não vai. Não dá, né? Porque eu preciso de tempo e aí... E eu gosto muito, mas no início eu tive muita dificuldade com isso, né? E aí parei. Aí vira e mexe eu voltava. Quando eu tinha mais ou Isso com menos. quantos anos, mais ou menos? Ah, meu pai comprou o teclado, eu devia ter. Minha irmã devia ter uns 5, eu devia ter uns 8. Bacana, então foi Né? cedo, né? 8 mais ou menos. É, mais ou menos isso. Era 9, 10 anos assim. Ele comprou um teclado lá, acho que até CCE. Nem sei se faz mais teclado dessa marca, sei lá. Mas é. E aí, depois com uns 14, 15 anos, ele comprou um violão, a gente comprou um violão, tocava na rua, emprestado. E aí foi quando eu comecei, né, na verdade, tocar. Mas muito por revistinha, muito sozinho. E aí não tinha violão em casa, pegava com os outros, aí... Internet ainda era algo assim inalcançável, né? Ou Hum, já tinha acesso? lá em casa tinha. Tinha. Meu pai, ele sempre gostou, sempre teve antenado, então a gente tem internet desde muito tempo. Mas não conhecia também, não tinha site. Na verdade, eu acho que nessa época não tinha era site voltado para essas coisas, né? Entendi. Mas aí eu comecei daí. Foi aí que foi tipo um pontapé de despertar assim o interesse na música, mas não profissionalmente, Entendi. né? Profissionalmente foi Foi uma muito coisa depois. mais amadora mesmo. É. Aí parei de tocar. Aí depois, quando eu entrei na igreja, que eu entrei já pensando, pô, seria legal ter uma banda e tal. E aí foi quando eu comecei a pensar na música como profissão. Bacana. Aí já foi muitos anos depois. Entendi. Você falou uma coisa que eu acho interessante, até para a juventude que está aqui nos assistindo, ou que vai assistir esse vídeo num outro momento, né? Que essa é a mágica da tecnologia. Esse vídeo vai ficar aí para quem quiser ver em qualquer tempo. Você falou a questão que seu pai comprou o teclado e aí não rolou aquela conexão. É, Então, é uma dúvida que eu vejo que existe para quem vai começar a tocar um instrumento e tal. É, é, na- a dificuldade de se decidir por qual instrumento. Como que aconteceu isso contigo? Você, a princípio, não se deu muito bem com o teclado, você falou que com a guitarra já rolou melhor, né? Como que foi esse processo de descoberta, né? Que instrumento que você ia tocar, qual era o instrumento que você mais se sentia à vontade ou que você desenvolvia melhor? Conta pra gente como que se deu esse processo, até para ajudar, qual dica que você poderia dar para quem está nos assistindo, como fazer para descobrir qual instrumento vai tocar. isso é mais fácil do que a gente imagina, porque o instrumento, ele é uma extensão daquilo que a gente é, né? Bacana. Então a gente é aquilo que a gente convive ser, em grande parte, né? Não quer dizer que, tipo, você convive com uma coisa, você vai ser aquilo, não, mas isso influencia muito na sua vida. Então, um exemplo, eu não escutava repertório de piano, não escutava repertório de teclado. E na época eu não conseguia distinguir o que que era um teclado em uma música. Não sabia. Então, assim, agora um violão eu já sabia, uma guitarra eu já sabia. Então, às vezes, tem muito a ver com prática. Tem um diretor, fiz aula com um diretor na escola de música, que ele era diretor na época, ele teve que assumir a turma. E aí ele falou que tinha um aluno dele que tocava violino, né? Que ele é violinista. E aí o aluno não conseguia desenvolver no violino. Só que o aluno ele era pugilista. Então ele treinava muito o movimento de mão. Então quando ele foi para um instrumento de sopro que reproduzia o movimento de mão, o cara decolou. Por quê? Porque tem muito a ver com o que você convive. Entendi. Então aí facilita muito. Por isso que criança, quando a gente começa a estudar, a gente não pode determinar de cara o que que a criança vai ser. Criança normalmente gosta muito de bateria, né? Ela gosta muito disso, mas ela também gosta de muito de violão. Mas às vezes a criança, ela quando ela mexe com ela, o lance do baixo, eu já dei uma aula para um aluno e ele não estava desenvolvendo no violão. E aí, quando eu fui passar para a turma uma música funkeada, uma coisa bem funkeada, o aluno começou a se interessar. Aí eu fiquei assim, uai, esse menino interessante. Aí beleza. Aí quando eu passei pro menino uma linha de baixo no violão, o menino conseguiu tocar. Então assim, porque o que movia o menino era o groove do baixo, era a levada. Então a gente tem que estar atento a isso. Aí não adianta às vezes você empurrar no menino um violão, você empurrar no menino um baixo, uma guitarra. Você tem que ver o que que o menino mais escuta, o que que mexe com a criança, né? É justamente isso. E aí para você escolher um instrumento é justamente isso. Às vezes é ligado à tua prática. Tipo assim, às vezes o cara não tem muita coordenação motora.
E aí como é que ele vai tocar uma bateria? Não rola, ele não vai tocar a bateria, né? Então, aí você empurra o moleque na bateria, ele não vai na música. E aí você tem que tomar cuidado com isso. O que ele escuta? Qual que é o repertório, né? Senão você acaba frustrando também a Sim, caminhada dessa sim. criança, né? Eu Ele vejo, acaba desistindo, tem talento para música, tem talento para arte, mas você, por falta de sensibilidade, acaba frustrando, né? acaba frustrando. Você vê muito isso na escolha do violão. Eu vejo muitos pais, na verdade, né, quando se relaciona com criança e também adulto, adolescente. Ah, vamos pegar um violão de nylon, né? E aí, porque nylon é melhor para tocar. E eu discordo, eu acho que o que é melhor para tocar é baseado naquilo que você escuta. Ah, por exemplo, o cara vai tocar violão de nylon, mas ele não escuta repertório de samba, ele não escuta samba, ele não escuta pagode, ele não escuta bossa nova, ele não escuta um jazz que tem um pouco de tem uns artistas que usam violão para tocar também, dá para fazer essa levada do jazz, não é muito característico, mas tem. E aí você tá com o menino no violão de nylon, aí ele, pô, o cara escuta gospel o tempo todo, né? Um pop rock. E aí, quando ele toca o nylon, ele não consegue assimilar o que ele está escutando. Por mais que a música ele esteja tocando os acordes certos, não parece, Entendi. por causa do A timbre. sonoridade, o Sim. timbre é diferente. E aí o aluno frustra porque ele não sente que ele está evoluindo. E aí o que você tem que fazer? É melhor você optar por um violão de aço. Né? Ah, mas é mais difícil. Não, você muda a espessura da corda. Você leva no luthier, você pede para ele deixar as cordas baixas. Você trabalha uma regulagem no instrumento, que aí quando ele toca a música, ele consegue identificar. Então, o maior desafio no momento de aprender, de escolher um instrumento, está naquilo que a gente consegue perceber na audição. Entendi. Que na verdade, assim, é como se você, ah, resumindo, a arte é isso, né? É, É uma questão de sensibilidade, né? sensibilidade. Sempre, né? Então, assim, acaba sempre culminando na sensibilidade. Eu quero ir para uma parada mais geral. Você dá aula para. Você disse que trabalha com educação infantil, né? Uhum. E as aulas de música também são concentradas aqui no projeto mais para criança e adolescente, certo? No momento tá. A gente tá buscando, assim, expandir, né? Porque que nem teve uma mãe que perguntou, ah, você dá aula para adulto? A gente fala assim, olha, a gente tem a vontade, né? Se tiver o interesse do adulto, se o adulto se matricular e chegar a montar uma turma, a gente vai trabalhar também. Entendi. Mas no momento tá chegando mais criança, mais o público adolescente, infantil. né? Bacana. Então eu queria ir para uma parada mais geral, você que trabalha e tem essa vivência com as pessoas nessa fase, que é a fase realmente de construção da personalidade, é a fase de construção da percepção, é nessas bases que são colocadas agora que ela vai perceber a vida como um todo a partir desde sempre, né, na Uhum, verdade. Então, assim, eu queria saber de você, como educador, você também dá aula de artes, né? uhum. Você falou. Então, eu queria saber de você que conhece isso por dentro, se você vê, se você sente, eu tenho a impressão de que cada vez mais os nossos professores, os nossos educadores, eles a gente tem educadores mais superficiais. Entendi. Gente que está mais ligado naquilo que está escrito do que na percepção, na relação, naquilo que é o humano, é o dia a dia. Você Entendi. também tem essa percepção, Denis, que a cada dia a gente está ficando um pouco mais superficial, essa questão da sensibilidade ela está se perdendo, principalmente por parte dos nossos educadores? Eu não vejo isso como parte dos educadores. Eu acho que a sensibilidade ela está sendo perdida no geral, né? Não por todos, né? No geral, no que sentido? Todos os Se, setores, né? é porque se deixou de viver. A verdade, Entendi. assim, eu passei por um momento meio conturbado há uns anos atrás, no sentido de deixar de viver vivendo. Como? Eu estava tão escravo de smartphone que eu passava umas 5 horas com violão e eu não conseguia decorar uma música do meu repertório de estudo. E aí eu ficava, não faz sentido. Isso é 5, 6 horas de estudo, né? E aí, o que que era? Eu tava, toda hora alguém me mandava uma mensagem, eu parava o estudo. E aí, quando eu saquei isso, eu falei, parei. Aí eu cortei. Aí eu comecei a estudar e dedicar. Então, aí eu comecei a decorar a música. Aí hoje eu decoro as músicas, eu consigo lembrar muita coisa, trabalhar um raciocínio melhor.
Porque eu passei a viver a música de forma que tem que se viver. E assim também é a vida, né? Hoje a gente vive uma certa ilusão do que às vezes você tá chateado com tudo e aí você tem que postar uma foto feliz, aí você vai lá, se arruma, maqueia, arruma um lugar lá bonito, tira uma foto e vende uma realidade que não é a sua. Né? Então, quando você vê aquilo, você acaba assim pensando, imaginando que aquilo é real, pô, como isso é legal e não sei o quê, mas na verdade tu não está sendo realista. E isso acaba causando na gente uma falta de empatia e sensibilidade. Porque você pensa o seguinte, se eu estou fazendo isso, o colega ali também está fazendo, o outro colega ali também está fazendo. E é tanto cada um por si que acaba gerando um certo descuidado com esse lance da empatia, né? E é isso, claro. Se o geral está fazendo isso, isso também afeta o lance do educador. O educador ele tem que ser mais sensível, né, do que uma pessoa que não trabalha com isso. Por quê? Porque cada criança, cada adolescente, cada adulto, ele tem uma velocidade de aprendizagem, ele tem uma forma de ver a vida e a vivência dele, ela colabora com o tanto que ele pode absorver de conhecimento. E aí não adianta eu pegar um exemplo, uma turma, e tacar conhecimento, muito conhecimento, se só um aluno está conseguindo responder. E aí, às vezes, a gente falta essa sensibilidade de perguntar o porquê, né? Eu vejo muito isso e eu gosto muito, né? Uma das áreas que eu amo muito é matemática, e eu vivo direto esse tipo de experiência. Chegou um amigo meu lá, né? Acabou virando amigo e tudo, para tirar uma dúvida sobre matemática, porque ele tinha que fazer uma prova de recuperação e ele não estava conseguindo fazer, e se não passasse na prova ele ia reprovar. E o menino estudando, e a professora estava explicando, e tudo mais, e ele não entendia o conteúdo. Aí ele chegou, né, para mim ajudar ele nisso, e eu sentei com ele e fiz algumas perguntas. E quesito de 5 minutos ele saiu lá de casa sabendo o conteúdo. Bacana. Por quê? Porque eram as perguntas certas, né? Cara, o que você sabe sobre isso? Aí ele explicou. Mas isso e isso? Ele me explicou. E eu isso e isso. Aí ele me explicou. Eu peguei e falei, cara, mas se você sabe disso tudo, é só você fazer assim, ó. E aí ele consegue ver. Por quê? Porque não adianta, às vezes, você querer que uma pessoa ela entenda aquilo que se passa dentro da sua cabeça. Porque é igual quando eu vou falar de música, né? Eu já tenho um filtro. Tem certo tipo de conhecimento que não adianta eu discutir com uma pessoa que leiga, né? A pessoa ela é aluna, eu vou sair jogando conteúdo que nem doido. Não, ele não vai entender. Ele não tem diálogo. É igual nós estamos falando de línguas diferentes. Por exemplo, eu não falo mandarim. E aí eu vou... Um cara vir falar mandarim comigo, eu vou entender? Não vou. E às vezes falta essa empatia com o professor. Ele tem um conhecimento, mas na hora que ele vai passar o conhecimento, ele pensa que o aluno ele sabe daquilo, mas ele não sabe. E às vezes é só você perguntar. Então é mais esse lance do diálogo, é essa Entendi. sensibilidade, né? Essa questão do professor, ou de qualquer pessoa na vida, presumir que o outro tem a obrigação de saber ou de pensar a partir das bases que ele tem. Sim. Né? Então, a minha pergunta ela é baseada justamente nisso, porque eu amo essa questão de comunicação. Entendi. E para mim, comunicar também é uma arte. Uhum. Porque você tem que comunicar a partir da cabeça de quem te ouve, não a partir da sua. Sim. Porque você tem uma determinada capacidade de interpretação, não obrigatoriamente o teu ouvinte, o teu telespectador tem a mesma. Você falou assim, olha, você tem uma base de conhecimento, né? E você tem academicamente uma maneira, uma fórmula pronta de passar isso, né? Então é isso aí que eu estou te falando. Por exemplo, você chega aqui para dar aula de música, então a academia, ou enfim, os manuais dizem que você tem que ensinar assim, assim, esse é o primeiro passo, assim, e você tem essa sensibilidade de perceber que o aluno, ele não conseguiu se adaptar dentro daquela fórmula que é, digamos assim, universal, né? Então você consegue tipo, montar um esquema que seja preparado para a cabeça daquele teu aluno. Sim. Então é nesse sentido que eu te pergunto, essa sensibilidade tem se perdido, né? É a sensibilidade de perceber a capacidade, a estrutura do outro. E a partir disso você adequar os conhecimentos, adequar a mensagem que você quer passar, adequar a arte que você quer que ele vislumbre, que ele veja de fato, né?
Então, assim, eu acho que isso é muito bacana e a gente tem encontrado poucas pessoas com essa sensibilidade. Isso eu acho que afeta muito, né? No ensino, por exemplo, você que ensina para crianças, você percebe isso no seu dia a dia muito mesmo? Sim, é porque é uma coisa até que depois de muito tempo ele deu um start, que foi até eu lembro que é, o professor Marcelo Ramos, eu já sabia, eu sempre gostei de trabalhar com mais de uma visão sobre um conteúdo. Sempre com no mínimo mais de uma forma de ensinar o conteúdo, né? E eu fazendo a disciplina dele, eu tinha percebido, né? Tinha entendido o conteúdo, tinha fazendo tudo. E aí ele ensinou uma outra fórmula de ver a coisa, né? E aí eu já tava meio assim, eu acho que cansado de. Falei assim, eu já sei isso aqui, eu não vou estudar, não sei. E aí eu peguei e respondi a prova, tudo. E eu lembro que na hora da prova eu esqueci como é que ele trabalhava, assim, mais ou menos, né? A lógica que ele usava. E aí eu respondi conforme minha lógica. Só que conforme o que eu sabia, chegou uma questão especial que eu não consegui lembrar como é que respondia ela. E eu deixei em branco, porque você trabalha assim, eu não sei, não vou ficar martelando não. Aí beleza, deixei em branco. E aí ele colocou a seguinte observação na minha prova, que o fato de eu conhecer algo não me impede de aprender coisas novas. E aquilo mexeu comigo de uma forma que eu fiquei assim, cara, eu já sei mais de uma forma de ensinar esse conteúdo. Mas e se eu pegar um aluno e ele não me entender dessa forma? Talvez se eu souber a forma do professor Marcelo Ramos aqui, que ele está me ensinando, pode ser a que o meu aluno vai entender. E isso mexeu comigo dentro desse quesito. Então, quando eu acredito que o educador, quando ele pensa no educando, ele tem que pensar que o educando, ele pode ter uma dificuldade em vários tipos de jeito que ele ensina aquilo dali. Entendi. Então, a maneira certa que ele tem que ter é ele conseguir ter várias maneiras de ensinar a mesma coisa. Porque quando você domina várias maneiras de ensinar a mesma coisa, a possibilidade de você conseguir transmitir um conhecimento para um grupo, principalmente quando você trabalha em um grupo maior, ela é muito gigante. Porque se eu ensino dessa forma e ele não aprende, eu ensino da outra. Se ele não aprende, eu ensino da outra. Se ele não aprende, eu ensino da outra. Aí, se ele não aprende, aí eu vou tentar mesclar essas formas de ensinar para que ele entenda. O lance entra até dentro de outro professor que mexeu muito comigo, que no ensino médio, que ele falava o seguinte, eu posso passar o ano todo aqui para te ensinar um conteúdo, mas você vai aprender esse conteúdo Bacana, bacana. Então, criar variações dentro do mesmo sistema, do né? mesmo sistema. Dentro do mesmo Nunca, sistema. nunca usar uma forma. Porque o problema maior do ensino, né? Eu estava até ontem, estava conversando com dois amigos meus justamente sobre conhecimento, né? E aí um deles citou a seguinte coisa, cara, quando eu estava na faculdade, eu estudei matemática dessa forma. E aí, por que que o meu professor no ensino médio não me ensinou isso? Sabe? Por que não dessa forma? E aí, às vezes, a gente se depara com isso. A gente tem uma forma de ensinar que é passado na faculdade, e aí a gente, às vezes, né? Eu falo a gente, mas eu nem me incluo nessa parte. Mas a maioria das pessoas, ela pega aquela forma, pô, deu certo pra mim, vai dar certo pro outro. Não, Não é assim não que é assim, funciona. né? Não é assim que funciona. Às vezes a gente não consegue desenvolver esse raciocínio. Então a gente tem que ter esse zelo, né? Eu falo que é o zelo com a transmissão do conhecimento, né? Então é onde que a gente tem que sentar e refletir sobre, cara, o aluno não está aprendendo por quê? O que que tá errado, entendeu? É Bacana, justamente isso. bacana. É muito bacana isso, a gente trazer essa discussão para a cena, porque eu acho que a gente está constantemente colocando o aluno, o ouvinte, o telespectador, quem, seja lá quem for, e principalmente nesse tempo em que a gente tem várias pessoas influenciando, a internet deu esse espaço, né? Uhum. A maneira como a gente transmite a informação, a maneira como a gente coloca as nossas ideias. Uma coisa que eu aprendi desde muito cedo é que eu posso ter a opinião que eu quiser,
Mas ao transmitir, eu tenho que ter a responsabilidade do bem comum, a responsabilidade do tudo, né? Então não posso pensar a partir da minha cabeça e colocar as pessoas que me ouvem numa situação de que elas têm que se esforçar para entender da maneira que eu entendo. Então, essa padronização que a gente prega, eu sou totalmente contra. Eu acho que isso empobrece o processo, eu acho que isso esvazia o surgimento de novas cabeças pensantes, né? De pessoas que vão trazer novas ideias, que é aquilo que você falou. Você aprendeu uma coisa e criou variantes para que você pudesse transmitir aquilo para o máximo de pessoas que você, né, conseguisse. Então, eu acho que isso aí você pega uma ideia e consegue iluminar aquilo, né? Você consegue dar diversidade para aquilo, pluralidade. Então, eu acho que isso é o que está faltando para a gente. Em pleno século XXI, a gente está discutindo isso aqui. Né? Então, assim, é uma discussão que eu acho que não pode sair da nossa frente, dos nossos olhos. Né? Mas voltando para a música, eu queria que você contasse um pouco da sua história para a gente, né? Sua história de vida, a sua história pessoal, para justamente trazer inspiração aqui para os nossos telespectadores. Então conta um pouco assim, um pouco da tua experiência de vida, da tua história, teu testemunho de vida. Traz para a gente alguma coisa nesse sentido. Dentro da música? Sim, Dentro da música. fica à vontade. Assim, profissionalmente eu decidi entrar quando eu entrei pra igreja mesmo, né? E eu tinha vontade de tocar numa banda com os amigos meus, e aí tive essa oportunidade. E aí chegou um tempo que eu tive que decidir mesmo, né? E, tipo, pô, o que que eu vou fazer, né? Eu lembro que eu tinha começado matemática, aí eu cheguei a um ponto que eu tinha que escolher. Não tava conseguindo estudar os dois, e, e aí eu fiquei assim, poxa, vou fazer o quê, né? Teve uma questão financeira também, e aí eu falei, não, eu vou pra música porque é meu chamado com Deus. Eu falei assim, eu tenho que escolher, eu vou porque Deus me chamou, eu sinto que é o que Deus quer, é ordenança mesmo, ele tem um cuidado, ele tem um zelo, ele vai resolver isso pra mim. E aí eu lembro que quando eu tomei essa decisão, é engraçado essa parte, que é quando o ser humano, ele é complicado, né? Eu lembro que assim, eu pensei assim, pô, eu vou fazer o quê, né? Agora eu tenho que dar um jeito de estudar a música mesmo, a fundo. E aí foi quando eu ouvi falar da Escola de Música de Brasília. E eu falei assim, poxa, eu vou tentar entrar lá. Aí eu, como é que faz pra entrar na Escola de Música de Brasília? Aí meu pai falou, vai lá e pede a vaga. Aí eu lembro que na época, né, ser novo, aí eu fiquei assim, mas tu acha que é bagunçado assim? Eu falei com meu pai, tu acha que eu vou chegar lá, vou pedir a vaga, eles vão me dar a vaga? Aí meu pai, ué, você não sabe, você nunca foi lá. Aí eu falei, até parece, né? Ele, não sei o que, então vai lá. E eu fiquei bravo, eu falei assim, bicho, eu fiquei nervoso. Eu falei assim, cara, mas como é que pode? Aí, porque eu recentemente, na época, tinha um poucos anos, eu tinha descoberto que eu tinha uma deficiência visual. E aí, meu pai falou, vai lá e fala que você tem um problema de visão e tenta. Eu falei, mas não é bagunçado assim não. Pai, vai lá. E ele falou, eu falei assim, não, eu vou obedecer meu pai, eu vou lá por obediência, mal sabendo que isso vai dar merda, né? Desculpa a expressão, eu fui desse jeito mesmo. Aí eu cheguei lá, aí perguntei, não, é porque eu tô querendo entrar aqui na escola de música, aí eu tenho um problema de visão, aí o pessoal me direcionou para falar com a professora Marúzia. Aí eu cheguei lá e ela falou, não, mas você tem a deficiência? Eu tenho um problema, tenho essa limitação visual, eu consigo enxergar assim, assim. Aí ela me perguntou, você tem um laudo? Aí eu tenho sim um documento e tudo. Ela falou assim, não, então qual curso você quer fazer? Aí eu falei, caramba, que merda. Né? Tipo assim, cara, meu pai tinha razão. Ó. Aí eu pude escolher o curso que eu ia ingressar, né? Meu primeiro curso lá. E aí, devido ao fato dos instrumentistas que eu gosto ter feito violão erudito, né? Eu entrei no básico de violão erudito, lá na escola de música. Aí, posteriormente, eu fiz também um ano de guitarra com... Aí, junto com a escola de música, eu fiz um ano de guitarra com o Marcelo Barbosa, lá no Instituto GTR, onde eu dou aula hoje. E aí começou minha carreira profissionalmente, né? Aí eu saí mesmo das exatas. Entrei na escola de música em 2009. Tô matriculado lá até hoje,
né? Porque eu não gosto de ficar sem professor, eu acho que você necessita, né? No último semestre eu não consegui fazer aula, pretendo voltar nesse. E eu acho que a gente, como músico, a gente sempre tem que estar estudando, sempre tem que ter orientação. E eu acredito que lá é um dos melhores lugares de Brasília para você ter esse tipo de orientação. Entendi. Não só de Brasília, como eu creio que no Brasil também, você tem professores muito competentes e o processo lá é muito bom de aprendizado, né? Você troca conhecimento, você topa gente lá que toca absurdo e aluno. Então você tá num ambiente que é só de música para aprender, é diferenciado. E aí foi quando eu comecei mesmo, aí comecei a tocar na igreja. Aí a banda começou a crescer, a gente começou a tocar mais. Infelizmente a gente deu uma parada, né? A banda acabou, mas eu segui minha vida, né? Aí formei em licenciatura em música, curso superior. E aí comecei a atuar como professor de artes também, na rede pública, tô atuando como professor de artes. E aí a minha vida se voltou a isso, é a igreja mesmo, que é chamado mesmo. Acho que quando se fala assim da minha trajetória mesmo na música, ela é extremamente ligada com minha trajetória com Deus mesmo, né? Então eu não posso parar de estudar porque eu tenho que buscar apresentar o que é melhor, né? Naquilo que Deus me chamou a fazer. Se Ele me chamou para fazer isso, eu tenho que fazer com excelência, até porque Ele está guardando em tudo, né? Ele nunca me deixou faltar nada. Sempre quando preciso de um equipamento, Deus providencia um jeito de eu conseguir, porque aquilo que está no meu alcance eu que tenho que fazer, né? né? Mas já recebi sim coisas de Deus assim, de tipo chegar um dia e ficar triste, porque eu tinha um hábito de todo ano eu comprar um equipamento e eu falar assim, poxa, ano passado eu não comprei equipamento, esse ano eu não vou comprar outro, e fiquei assim, pô Deus, eu falei assim, pô Deus, eu queria tanto um equipamento novo e tal. E no outro dia chegar um cara e falar assim, Denis, tu quer uma guitarra? Eu falei assim, como assim eu quero uma guitarra? Ele, mano, a pergunta é essa, tu quer uma guitarra? Aí eu falei assim, quero, ué. Eu preciso de uma guitarra, tô dando aula, eu desfiz de uns equipamentos, tô só com duas guitarras em casa. E eu queria uma pro aluno usar e tal. Ele falou assim, não, porque eu tenho um conhecido meu que ele disse que quer dar uma guitarra, mas se o cara perguntasse qual marca é a guitarra, ele não vai dar, não. Eu falei, não, mano, não quero saber a marca, não. O cara quer me dar a guitarra? Ele quer. E aí eu fui lá, busquei a guitarra, e era uma guitarra boa, uma Tajima antiga, com captação Fender, uma baita de uma guitarra, com case e uns pedais. Eu falei assim, oxe, né? Então, assim, né? Eu falei, se eu soubesse que Deus ia me mandar tão rápido, eu tinha pedido Dan. né? Então, assim, essas coisas, então, ela caminha junto, né? Então, eu estudo música mesmo justamente para cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração e aí me satisfaz muito, Você sabe? segue isso profissionalmente, mas é uma coisa que, assim, o motivo principal É é Deus. essa tua chamada, é a maneira que você se encontrou na vida e é o processo em que você se reconheceu como escolhido, né, da parte de Deus, assim. Entrando nessa vertente, já mais pro lado do serviço, você toca na igreja desde os 15 anos, aí você falou? Não, desde 15 anos foi meu primeiro contato com violão. Com violão. Cara, quando eu comecei a tocar na igreja, cara, eu acho que foi em meados de 2009, 2010 mais ou menos, assim, foi 2010. Porque em 2009 eu comecei nesse processo de entrar na banda, mas eu não era batizado, né? Entendi. E eu não concordava muito com o termo não batizado, porque eu já era crismado da Igreja Católica, e o processo de crisma da Igreja Católica é reconhecer Cristo como Salvador. Então eu já reconhecia Cristo como Salvador, eu já tinha tido minha primeira experiência espiritual diretamente com Deus. Então, esse lance de batizar, eu ficava assim, mano, eu não preciso, entendeu? Era algo assim que. Aí depois de um tempo, eu cheguei à conclusão de que. Eu lembro que eu vi uma ministração e era mais ou menos assim, cara, se não faz diferença pra tu, batiza de novo. Aí eu falei, mas é verdade, né? Eu falei assim, diferença mal não vai fazer, né? Eu era mais novo, quando você é mais novo, você é muito ignorante. E aí eu batizei de novo, tive um processo para batizar. E aí depois disso eu comecei, né? A tocar na igreja e tudo.
Hoje na igreja que eu tô no processo para tocar lá. Uma igreja muito boa e cobra um nível muito bom de excelência, né? E aí eu tô no processo para começar a ministrar, né? Tá certo. Mas você já nessa caminhada já ministrou em algumas outras igrejas, né? Já eu ministrei, ixi, eu devo ter ficado como líder de ministério de louvor quase uns 8, 9 anos, né? Isso é muito tempo. Bacana. Então eu queria que você abordasse um pouco esse tema pra gente, essa relação da música e da adoração, se você vê alguma diferença nisso. Como que você entende uma coisa e outra, ou você entende isso como uma coisa só? Conta pra gente, dentro dessa tua experiência de ministrar e de liderar ministério de louvor, que não é uma coisa tranquila, Entendi. né? Como que você vê isso na igreja atualmente? Como que você está vendo esse processo? A gente está num processo de renovação, né? A gente está vendo vários novos cantores, novos ministros, um novo estilo musical, e a gente vai abordar um pouco isso, mas eu queria que tu contasse um pouco para a gente como que você percebe isso, dentro da tua sensibilidade, dentro daquilo que é o teu chamado, e da maneira que você percebe a música como esse serviço prestado à igreja. Conta um pouco para a gente como que você vê essa questão da música e da adoração hoje, nesse teu tempo aí. A música ela tem um papel muito, muito crucial, né? Falando de música dentro do universo cristão, né? Certo. Porque a música ela mexe justamente com a alma, né? A gente como humano, a gente é dividido em três, né? A gente tem o corpo, tem o espírito e tem a alma. E a alma ela é ligada muito ao sentimento. Então, a música ela entra nessa parte do sentimento para quebrantar o coração, para deixar o coração pronto para receber o que é do espírito. E como ministrante, como ministro, a gente tem que ter essa sensibilidade do que a igreja precisa. A pergunta é essa, né? Tive um pouco de problema com ministro, a gente vê muito isso dentro do universo cristão, às vezes, porque a pergunta que a gente tem que fazer é essa: o que a igreja precisa, né? E isso ele não pode ser ligado àquilo que eu gosto ou deixei de gostar. Isso é opinião minha, isso é gosto meu, isso não tem nada a ver com o que é preciso, né? Correto. E isso envolve justamente o lance do que é adorar, né? Que é uma entrega total a Deus. Adoração é aquilo que você vai entregar a Deus de uma forma total. Então isso não quer dizer que você tem que gostar ou não. Tipo, é uma coisa meio louca, né? É aquilo que é preciso. Porque, às vezes, assim, eu falo, um exemplo, é igual o casamento. Você pega o casamento. Tem coisa que você faz com sua esposa, ou a esposa faz com o marido, que você não gosta, cara. Não gosta. Por exemplo, eu detesto, às vezes, assistir filme do Adam Sandler. Tô brincando, né? Eu acho ele muito legal. Mas, tem, tipo, um exemplo, você pega uma comédia romântica, né? Aí, poxa, é muito massa, né? O Adam Sandler faz isso muito bem. Mas, às vezes, você pega umas outras, bicho, que é ruim. E é ruim. Não é pouco ruim, não, gente. É ruim. Você tá louco, é uns filmes ruins. Só que sua esposa gosta, mano. Aí você assiste. Aí você vai pro sacrifício, Você né? vai lá, assiste um lá. Aí quando ela fala dois, você já começa a querer chorar. Mas você tá ali, saca? Você tá ali. Você faz. Por quê? Porque o importante também é o outro. Então, quando você tem esse pensamento de adoração, quando você trabalha com o lance de ministrar, o lance do louvor, é porque não tem a ver só comigo. É minha entrega para ele, para que o meu irmão também consiga entregar para ele. Então, às vezes, o meu irmão ali, ele vai se mover no forró. Às vezes, o meu irmão vai se mover no forró. Então, você tem que tocar o forró, mano. Ah, mas eu não gosto do forró, mano, mas não é o que você gosta, mano, é o que a igreja tá precisando. Então a gente tem muito isso e tem que ter essa sensibilidade, você tem que ter isso. E a experiência como ministrante, ela me deu um pouco dessa sensibilidade que vem de Deus, né? De que às vezes você tá louvando, você olha assim a igreja não tá respondendo, então ela precisa de uma certa palavra específica. Aí você pergunta, Deus, o que que a igreja precisa? O que que a igreja precisa? Aí ele dá a direção.
Eu acredito muito na ideia que a gente pode perguntar isso antes, né? Eu tenho aprendido que a gente pode perguntar isso para Deus antes, né? E aí eu não tinha essa visão, né? Durante um tempo no Ministério de Louvor que eu congregava, eu não tinha essa visão. Eu perguntava só na hora, né? E aí dava trabalho, os meninos sofriam um bocado, né? Eu não tinha essa visão de que a gente podia perguntar para Deus antes. Então, eu falava, você tem que estar pronto pro que rolar. A gente vai fazer essas músicas, vamos passar essas músicas. Mas na hora, se Deus mandar mudar o repertório, você faz o que segue o bonde, mano. Segue a direção. E isso muda o ambiente. Isso faz toda a diferença. Sim, Né? porque o ambiente é uma coisa assim que assim, eu tô terminando de ler um livro que é A Quarta Dimensão, né? E quem comanda esse ambiente é você. Você é responsável por comandar essa dimensão. Então, quando você chega no lugar, você tem que chegar com autoridade, você tem que chegar com isso, você tem que chegar pronto para isso. E quando você entende que a adoração, quando ela vai com mais de um, que todo mundo se reúne, que é uma igreja reunida de várias igrejas para entregar uma coisa genuína para Deus, então você começa a entregar algo puro, algo verdadeiro, e aí é todo mundo junto. Isso tem que ser maior do que aquilo que você gosta. Por quê? Porque realmente o que você tem que gostar é daquilo que Deus gosta. E se Deus gosta de todos os ritmos, a gente tem que fazer todos os ritmos. Eu vejo por isso. E isso tem a ver muito com o que a igreja escuta. Então tem a ver o que a igreja escuta. Se você está numa igreja que ela é totalmente worship, você não vai lá fazer um corinho de fogo. Não vai rolar. A pessoa fala, ah, mas é porque você não tem unção. Não, mano. É porque a música, ela move. E esse mover é movido na alma, que tem a execução do espírito. Então, se tem esse mover da alma, isso é ligado ao que você gosta. A alma é gosto, a alma é sentimento. Então, assim, poxa, se a igreja é worship, você vai lá e toca o worship, mano. E a unção de Deus vai cair do mesmo jeito, vai ter unção e tudo. Se a igreja é voltada para o forró, você vai lá, mano, faz o forró e a igreja fogo queima. Depois do forró, se você botar o worship, vai mover? Vai. Porque tu começou com forró. Porque você quebrantou. Você deixou a pessoa aberta a receber o espírito. E às vezes, quando você chega empurrando algo que é só teu gosto, que é só aquilo que você quer, aí a pessoa às vezes não recebe. Por quê? Porque é ser humano. O ser humano, ele tem essa capacidade de pensar assim, a pessoa chega aqui na minha casa e já vai abrir na geladeira. Entendeu? Entendi. É isso que eu A tenho. pessoa não se sente um pouco desrespeitada, no caso, seria isso. Não é bem desrespeito, eu acho a palavra, mas é algo tipo assim, a pessoa não me conhece, entendeu? Entendi. Aí não tem a empatia, que é aquele momento, Entendi. entendeu? Bacana. E aí quando você chega com a pessoa e age com esse respeito Você devido, cria né? essa conexão, Você né? cria o elo. Cria essa E, conexão. e a intimidade é tudo, né? Quando você cria um elo de intimidade com a pessoa, você consegue acessar lugares nela que você não consegue Bacana. chegando. Não tem como você chegar numa pessoa. Tem gente assim, né? Mas não é legal você chegar numa pessoa expondo sua vida. E a música é isso. A música você expõe aquilo que você gosta, aquilo que. É aquela coisa, ela tem o poder, né? Assim como ela tem o poder de te dar ânimo, de te deixar feliz, ela também tem o poder de fazer você chorar. Bacana. Então é assim que eu vejo o processo da música. E como que você tem visto assim esse movimento, né? Nós temos vários jovens aí na música despontando, surgindo agora com uma força muito grande. E como você falou, a música tem um papel muito forte, né? Uhum. Não só nessa questão de abrir o caminho ali, a gente está falando do rito, a gente está falando da reunião, do culto, mas como um todo, ela tem uma capacidade de formação, de te levar a refletir em determinados assuntos e te levar para um lado ou para o outro, né? Então, a arte, né, em si, ela tem esse poder de mexer com a tua sensibilidade, mexer com o teu emocional, e ali você fica propício a receber, como você falou, alguma coisa que vai te formar, que vai te construir de alguma forma. Como você vê esse movimento? Porque a gente está num país culturalmente diverso, Uhum. né? O Brasil tem essa miscigenação, essa mescla,
A gente tem uma pluralidade muito grande. E a gente tem recebido esse movimento meio americanizado, né? Musicalmente Sim. falando. E você acha que isso choca um pouco, apaga um pouco a expressão cultural, apaga um pouco a expressão artística do brasileiro em si? Ou você vê com bons olhos esse movimento? Porque a gente tem muita gente de um lado acha que Uhum. isso é muito bom, e a gente tem pessoas que compartilham dessa opinião, que a gente fica um pouco prejudicado e que a gente tem cada vez menos artistas nossos expressando a nossa arte, né? A nossa arte, aquilo que é a nossa identidade, como povo, como nação e tal, e trazendo muito, a gente recebe muito essa coisa que vem de fora, e o brasileiro culturalmente tem essa impressão de que tudo que vem de fora é top, e o que a gente tem aqui não é tão sensacional, não é tão maravilhoso assim. Como que você vê esse movimento? Assim, qual que é a tua opinião dentro disso? Você falou da questão do forró, Uhum. né? Você vai chegar em lugares em que, se você toca um forró, você abriu ali o caminho. Uhum. Depois você pode tocar o que for, você já tem aquela aceitação. E tem igreja que é mais worship. Sim. Isso não é naturalmente nosso, né? Mas como que você vê esse movimento? Como que você percebe isso? Cara, o lance entra naquele quesito assim do cada igreja que cada igreja necessita, né? Eu no início eu tinha um preconceito maior sobre o chip, né? Tinha uma definição bem mais fechada. Só que aí quando a gente pergunta o que a igreja precisa, aí a gente entra dentro de outro nível de parâmetro, né? Por quê? Eu vejo a seguinte forma. O worship, hoje, eu tenho a visão que ele é aquilo que a igreja precisa entregar para Deus, vindo de fora ou não. Por quê? Porque o worship ele é adoração. E ele é adoração genuína, aonde o centro é Deus, o centro é Jesus. Então não tem um jeito melhor de que tu adorar a Deus se o centro é Ele. Então assim, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho assim que às vezes a gente como cristão, a gente peca muito em não conhecer o que é de fora, né? Então assim, quando a gente pega as bandas mais raiz, assim, que vem das antigas, bem mais antigas, como você pega, vamos pegar David Keelan, né? Aí você pega, pô, David Keelan é antigo pra caramba, né? Passou todos os movimentos assim, tem coisa funkeada, tem uma coisa mais pegada do rock, vem que agora tá fazendo algumas coisas worship e tudo. Só que quando você vai escutar as músicas dele antiga e você faz um paralelo com as músicas americanas antigas, você vai ver que ele tem muita versão. Ele tem versão. E aí todos eles têm. Você tem, é, cara, a Ana Paula Valadão, né? O pessoal lá, tudo tem. Eles fazem essas versões, então isso não vem de agora. Tem essa influência, né? Sempre teve influência. Por quê? Porque os Estados Unidos é um centro musical. Eles criam tendência, né? Então, quando você tem uma indústria tão grande e forte como eles, né? É natural que Eles eles influenciam o gerem restante do mundo. a tendência, justamente. Agora, como a gente, como cristão, lida com isso, aí é outra situação, né? Eu vejo que hoje o meu problema em relacionado à música não está ligado ao que vem de fora, mas sim o comodismo, enquanto se diz cristão. Porque assim, a gente parou de trabalhar a música evangelística, né? Então, assim, quando eu entro dentro de uma igreja, eu tô dentro da igreja para adorar, mano. Aí eu sou adorador, terreno. Aí o que que eu tenho que adorar é aquilo que a igreja precisa. Só que eu também tenho que ter uma visão de fazer um show do lado de fora da igreja que eu vou atrair as pessoas. Hoje a gente não tem isso, né? E aonde tem é pouco, né? Hoje a gente é muito preocupado em só nos encher, mas nos encher pra quê? Essa é a pergunta. Você tá cheio de Deus pra quê? O teu irmão que também tá cheio? Não, a gente tem que estar cheio de Deus pra gente ir lá, subir num palco e fazer a mesma coisa em um evento
que ele é gospel, mas também ele é aberto, né? A gente pega ali no meu início da conversão mesmo, assim, onde a gente trabalhava muito assim, a gente ia para os eventos eram abertos e 50% do evento não era cristão. E aí você viu um monte de gente assim que... Poxa, eu lembro que eu fui num show de uma banda chamada... acho que é White Cross. Acho que foi do White Cross. E aí, poxa, eu cheguei na igreja, aí de repente tinha um cara fumando. Aí eu fiquei meio doido. Eu falei assim, acho que um bicho fumando. Aí chegou um membro da igreja lá e falou assim, ô, mano, fuma aqui não, porque aqui é uma igreja. Aí o cara olhou e falou, pô, é uma igreja, né, e tal. Desculpa e tal. O cara não era cristão. O cara não era cristão. Mas ele foi no show, né? Porque ele conhecia a banda que era cristã. E aí é uma oportunidade de você ministrar a palavra para a pessoa. Então, assim, a gente não tem que ter problema com a tendência criada por fora. E a gente também não pode se fechar, um exemplo, a essa tendência, porque assim, às vezes tem muita igreja que tem evidência no worship, tem, mas eu visitei uma assembleia ali embaixo, cara, que totalmente black. Então, assim, isso depende de templo para templo. Então, às vezes, esse templo é o chip, mas esse templo às vezes é forró. Esse templo às vezes é black. Esse templo aqui, às vezes, é mais aquele Fernandinho, rock and roll, sabe? Então, tudo depende do ambiente que você tá. Agora, o que a gente está fazendo com a música gospel é que é um problema. Porque a gente está esquecendo que uma das finalidades, um dos poderes que a música tem que é acessar. E aí, quando você consegue acessar o coração das pessoas, então a gente também tem que ter esse tipo de trabalho. Eu vejo que já tem um tempo que a igreja está muito preocupada em se encher, mas se encher só quem é lá dentro. Eu acho que está na hora da gente pegar e começar a pensar nisso. Movimentos mais voltados para o evangelismo. Entendi. Então a gente perdeu essa capacidade de falar com as pessoas que não são da nossa panelinha, por exemplo. É isso que você está falando, né? Não que a gente perdeu a capacidade, né? A gente parou de fazer. Parou de fazer. Né? Então, falta disposição, na verdade, né? A gente trabalhar essa comunicação com quem não está dentro, né? Sim. Com quem não está dentro. Evangelizar. Bacana. Mas é isso. Bacana. Isso. A música tem, como a gente já disse aqui, um poder extraordinário, né? Nesse sentido. Denis, você é professor aqui de música do projeto, né? Como você falou, você está iniciando o seu segundo ano já de participação. Então eu queria que você contasse um pouco como que foi se você já conhecia o projeto, se você já conhecia o Edivaldo, né? Como que se deu a tua inserção no projeto, por quê, né? O que que te levou a... Porque pelo que você falou aqui, você é um cara ocupado, né? Você tem as suas atividades. Então, assim, o que que te levou a, a, a participar mesmo? O que que você viu no projeto que trouxe você para dentro dele? Queria que você falasse um pouco disso para gente. O Edivaldo, não sei nem quando eu conheci o Edivaldo, cara. Né, Edivaldo? Eu não me pergunte, não faço ideia mesmo. A resposta é essa, eu não sei. Eu sei que tem muitos anos, isso eu posso falar. Que a gente tem um amigo em comum, que é o Rafael, e aí eu conheci o Rafael, e aí a gente veio visitar aqui a igreja e eu conheci o Edivaldo. Isso, sei lá, isso eu tenho certeza que é mais de 10 anos. Então aí eu lembro que comecei com um projeto, né? De acompanhar Ministério de Louvor, dar dica e tudo. Aí eu vim aqui, apresentei o projeto pro Edivaldo, e o Edivaldo gostou e tudo, eu tô ajudando eles, auxiliando eles no que precisa, dentro desse universo. E aí o Edivaldo pegou e me apresentou o projeto, e eu achei bacana, né? Justamente por tornar a música acessível, né? Por tornar de fácil acesso, e aí a gente conversou e eu decidi entrar. Aí gosto pra caramba, porque você consegue ter esse contato, né? Com pessoas que querem também aprender e tudo. Aí desenvolve, tudo, tem todo aquele desafio. A gente estava no meio no auge da pandemia. Aí tava no auge não, mas na hora que deu aquela baixada, né? No auge a gente não conseguiu fazer. Mas deu aquela baixada. E aí a gente começou a inserir o projeto e tudo, começou a andar, né? Bacana. Nosso foco é crescer agora, fazer com que o projeto fique cada vez mais conhecido,
para chegar no bem, né? No objetivo que o Edivaldo tem, de fazer daqui um esquema de escola, uma coisa que funciona assim. Eu acho muito legal. Eu senti algo de Deus mesmo quando eu entrei nessa conversa com o Edivaldo. E aí eu quis fazer parte, né? Assim, poxa, que se é algo assim que você sente que é de Deus, que você sente que Deus tá no controle, assim, que Deus está cuidando, então é bom você fazer parte. Você não pode querer distanciar de algo que é de Deus. Se é de Deus, mano, tu tem que de alguma Tem que estar forma, né? Você tem dentro, que né? falar assim, mano, eu tenho que estar dentro disso, né? Eu tenho que viver isso, cara, é de Deus. Bacana, E aí bacana. foi isso que me moveu. Vocês estão com quantos alunos hoje aqui? Nas aulas de música? Olha, o previsto a gente tá com 5 alunos aqui. A gente tem uma turma. Previsto é 5, né? Até porque eu não. E é um limite que eu nem gosto, pra ser muito sincero. O limite que eu falei assim, cara, é esse e pronto, saca? Porque eu não gosto de trabalhar com turmas muito grandes. Uhum. Ah, turma de 10 alunos, não trabalho. Ah, mas fulano trabalha. Fulano, eu não. Eu é estourando no máximo, porque eu abri a exceção da exceção 5. Por quê? Porque você tem que ter uma dedicação. Bacana. Não adianta eu encher a turma de aluno e eu não conseguir separar um tempo para cada um. Entendi. Aí eu né, como é que se fala? É algo que está mais relacionado à qualidade do ensino mesmo e à Sim, aprendizagem deles, sim. né? Eu tenho um problema muito sério com isso. Eu acho que você tem que ensinar a ministrar a aula e o aluno ele tem que entender. Bacana. Eu detesto essa sensação de não transmissão do conhecimento por um motivo que eu poderia resolver. Como é que eu resolvo? Eu prefiro trabalhar com menos do que eu ficar enganando. Com certeza. Não é uma questão de quantidade, na verdade, É né? qualidade do Não, ensino. não é só apresentar números, né? É, Apresentar os resultados mesmo sim, ali na prática, né? é. Eu tô chegando agora, né? Cheguei aqui no final do ano passado e agora em janeiro eu me dispus a ficar aqui com. Eu conheço o Edivaldo há mais de uns 21 anos, mais ou Aí, menos, 20 anos, 21 anos. O Edivaldo é uma pessoa extraordinária, né? E verdade. aí eu falo, eu brinco aqui na igreja, falo, é o Ed, né? Então, assim, o projeto é uma coisa maravilhosa em si. E a gente sabe que quantas dificuldades a gente enfrenta para fazer isso, né? Dentro da nossa realidade, tudo. É uma coisa que a gente encontra muitas barreiras, né? Para fazer. E me dispus a ajudar, a gente está fazendo essas lives para justamente ter como a comunidade conhecer, né, o projeto em si, conhecer a estrutura, conhecer vocês, né, para que a gente tenha uma inserção maior, para que a gente tenha uma participação maior e que a comunidade possa também não só se beneficiar do projeto, mas participar. Né? O que a gente quer é ver as pessoas envolvidas nisso mesmo. E assim, qual que é a intenção? Formar novas turmas? O que, que vocês têm pensado de futuro? Né? A gente já tem uma turma que você falou, 5 alunos ali, mas a intenção é de fazer isso crescer, de formar novas turmas. Qual que é o projeto assim, futuro? E se Deus quiser, esse lance de pandemia aí vai acabar, a gente vai Amém. superar isso para a gente poder trabalhar a todo vapor. Não, a intenção é crescer, né? Quanto mais alunos chegarem, mais turmas vão ser abertas, né? Bacana. Porque o intuito é tornar algo acessível, mas não tão é não ser elitizado, Uhum. saca? Quando a gente fala isso, é deixar coisas para poucas pessoas. É diversificar o acesso mesmo. Bacana. Então, para isso, quanto mais gente chegar, a gente vai se adequando, vai encaixando as turmas, vamos Tranquilo. botando funcionar. É isso aí. É isso aí. Gente, eu conversei com o Denis Ferreira, queria dizer assim que foi um prazer te conhecer. Opa, Eu acredito que já te vi, né, com o Rafael, com certeza, sim, nesses anos aí, a gente tá ficando velho, tá mas ficando velho. Mas assim, acredito que eu já tenha te visto, né, em outros tempos. E pelos processos da vida, a gente vai se distanciando. Eu conheço o Ed há mais de 20 anos, mas eu vim reencontrá-lo mesmo agora, né?
A gente de vez em quando se encontrava por conta de alguns amigos em comum que a gente tem, Uhum. mas a gente vai se reencontrar agora. E agora eu tô aqui com ele, tô aqui com vocês, né? E fazendo parte dessa família maravilhosa que é o Espaço Vida, a Igreja de Plans, é o projeto Viver em Cristo. E eu acredito muito no desenvolvimento, acredito muito no serviço prestado, e eu acredito que essa é a forma, uma das muitas formas como o Senhor se revela, como ele nos alcança todos os dias através desse senso de comunidade que vai aflorando na gente, né? E eu acredito que isso é uma obra do Espírito, né? Ó, a produção, né, na pessoa do Ed, está falando para a gente dar uma palhinha ali na música. Hum. E eu não vou conseguir cantar, mas olha só, nós vamos aqui deixar o nosso professor dar uma demonstração, ele vai trazer um instrumental para a gente bacana. Tocar um trechinho de uma música que gosto muito, fui pego desprevenido. Olha eu errando, olha só. Eita, desculpa os erros aí, gente. Nossa, que vergonha. Conta pra gente só quantos anos você já está estudando. Você falou que continua matriculado na escola de música, né? Desde 2009. Desde 2009. Sei lá quantos anos 2009. tem. 11, 12, É, 12? 12 anos. 12 anos. 12 anos já, né? Então, assim, essa importância de estar sempre estudando, se atualizando, praticando, né? Na música, assim, na vida isso é imprescindível, né? Uhum. A gente está sempre melhorando. Gente, eu queria agradecer a cada um de vocês que esteve aqui conosco. Agradecer mais uma vez imensamente ao Denis, né? Como ele falou, o Ed convidou ele ontem, né? Ontem. Então vamos colocar o Ed aqui no paredão, né? Pra gente não deixar ele passar ileso, né? Ele faz dessas coisas com a gente, né? E como eu falei para vocês, o projeto ele funciona aqui nas dependências da igreja AD Plans. A gente está aqui na quadra 109, no lote 7, não é isso, Ed? Lote 7. E eu queria convidar você. Hoje é domingo, nós temos a nossa celebração da família aqui, temos o nosso culto de adoração, né, de louvor. E nós queremos convidar você que está aqui no Recanto, você que está nos assistindo, está aqui perto, vem visitar a gente vai ter o maior prazer em te receber, ter o maior prazer em louvar a Deus juntamente com você e que você ouça uma palavra da parte de Deus. A nossa programação aqui, como nós já dissemos para vocês, quarta-feira nós temos o nosso culto da família, né? Estamos trabalhando o tema Uma Família com Propósito, tá certo? Na sexta-feira nós temos o nosso culto de ensino da Palavra de Deus, a importância da gente estar ouvindo a Palavra de Deus, recebendo e o Espírito Santo gerando fé no nosso interior, no nosso entendimento, a partir da Palavra de Deus que é exposta. A gente está trabalhando aqui o livro de Ezequiel, né? Então você está convidado a estar conosco.
Quarta-feira, às 20 horas, culto da família, uma família com propósito. Sexta-feira, também às 20 horas, tá bom? Nosso culto de ensino da Palavra de Deus. Você está convidado. Domingo, nós temos as nossas lives aqui, tá certo? A gente está trabalhando para que logo, logo a gente entre no horário, tá bom, gente? Nós temos compromisso com o horário, né? Então tem questões que fogem a nossa capacidade aqui. São problemas, né? Tecnologia é bom, mas às vezes dá trabalho. Então nós estamos trabalhando aqui para sanar todas as questões e logo, logo a gente vai entrar no horário, tá certo? Você vai ter aí as lives às 9 da manhã, tá certo? E à noite, às 19 horas, o nosso culto de celebração. Então, quero te convidar, venha, traga a sua família, traga um amigo, esteja com a gente aqui louvando, adorando a Deus e nos dando o prazer de te conhecer, tá certo? Então, venha, faça parte dessa família que é a Igreja Depois. E o nosso projeto, nós temos aqui o Denis Ferreira, nosso professor de música, tá bom? Então, temos também aqui as aulas de música, elas acontecem que dia? Segunda-feira. Segunda-feira, qual horário? 8 horas da noite. Tá. Então, toda segunda às 8 da noite, né? O professor Denis está aqui com a galerinha aí, bacana, né? Nós temos sábado às 9 da manhã, é isso mesmo, Ed? A oficina de grafite, tá certo? Então, sábado, nós temos também as aulas de balé, tá certo? É das 9, é isso, Ed? Das 8 às 11h20 da manhã, tá bom? As aulas de balé. Por que das 8 às 11h20? Porque nós temos 3 turmas, tá bom? Separadas por faixa etária. Então, são 3 horários, tá bom? Então, a cada horário, uma turma, você pode estar se inteirando disso. E nós temos a nossa igreja sede na Samambaia, tá bom? Na 107, é isso, Ed? Na 107 da Samambaia. Quinta, 20 horas. Domingo, às 9 e às 19, tá bom? Quinta-feira às 20 horas. Domingo, a Escola Bíblica Dominical às 9h20, correto? E às 19 horas, culto de celebração e louvor. Você está convidado, você que mora na Samambaia, mora na região, está convidado a conhecer a nossa igreja, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Nós queremos mais uma vez te agradecer, você que esteve conosco, você que vai ver esse vídeo. E eu queria pedir ao Denis para deixa o teu recado final. Convido o pessoal para estar aí entrando no link que está na descrição, tá bom? Conhecer o projeto. Dá o teu recado, Denis, fica à vontade. Pois, gente, se vocês quiserem conhecer, vem aqui acompanhar, segunda-feira, 8 horas da noite. Pode vir, traga um filho. Sente um pouco de como é que vai ser a aula. Todos vocês vão ser bem-vindos, né? Bem recebidos também. Aqui a gente é bem acolhedor. E espero contar, né? Com o máximo de gente possível para a gente fazer esse projeto crescer. Tá certo? Tá certo. Denis, eu queria te agradecer. Deus valeu. abençoe a tua vida, sabe? Eu espero que o Senhor continue, né? Alargando a tua tenda, ampliando a tua visão. Amém. E te dando, assim, muitos frutos, né? Da tua disposição, da tua disponibilidade e desse coração que oferta, desse coração que entrega aquilo que Deus tão graciosamente te deu, né? Teu dom, as suas capacidades, que o Senhor continue abençoando a tua casa, a tua família, e eu estendo isso a você que nos assiste. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus cubra a tua vida de bênção, e é isso. Nós te esperamos na próxima live, tá certo? Vai ser um prazer ter você conosco. Acesse o nosso canal lá, o canal no YouTube, YouTube/Espaço Vida. Vai lá, se inscreve, deixa o seu like, tá bom? O nosso Instagram, proje.vivercristo, tá bom? Vai lá, segue a gente lá no Instagram, ativa o sininho aqui no canal do YouTube para que você seja avisado, né? Para que você não perca nenhum vídeo, nenhuma novidade. E mais uma vez, quer se inscrever? Clique aqui no link que vai ficar na descrição do vídeo, o Ed vai colocar lá, tá bom? Deus abençoe a sua vida, obrigado e até a próxima. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente.